A gente está no capítulo 5 de Romanos já. Vou fazer uma recapitulação rápida para a gente pegar a linha de raciocínio. No capítulo 1, então, Paulo faz a apresentação, né, da carta que foi escrita aos Romanos, e ele também já vai começar a falar que os gentios eles são culpados, né, que eles têm pecado. Ele vai apresentar ali por que os gentios são culpados. No capítulo 2, ele vai falar sobre os judeus, que os judeus também são culpados, apesar deles terem a lei de Deus, que eles não tinham justificação. No capítulo 3, vai dizer que todos são culpados e que todos precisam de Cristo, né? E aí ele vai começar a tratar do tema de justificação. E no capítulo 4, vai falar sobre justificação pela fé e citar o exemplo de Abraão, né? Vai usar ali a lógica, vai usar as escrituras também para mostrar que a justificação ela acontece pela fé. É muito interessante esse exemplo de Abraão, porque Abraão era uma figura muito importante para os judeus, né? E eles confiavam tanto na lei, mas você vê que até Abraão ele foi justificado pela fé. Então, no capítulo 5 agora, vai continuar esse tema de justificação, só que agora também vai ser um pouco mais prático, vai voltar um pouco mais para a prática, e a gente vai começar a ver quais são as consequências dessa justificação, né? Quais são os benefícios que a gente tem. Então, vamos ler lá o versículo 1, Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso, igualmente pela fé, a esta graça. Perdão, já estou no versículo 2, me adiantei um pouco. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a principal consequência da justificação é que nós somos reconciliados com Deus, né? E se a gente for reconciliado com Deus, isso significa que antes a gente era inimigo de Deus. Existia uma inimizade entre o homem e Deus. Então a gente não tinha paz com Deus. Era esse o estado em que o homem se encontrava. E essa é uma das conclusões chocantes, né, e pesadas que a gente acaba chegando, mas esse não é o único versículo que vai tratar disso. Lá em Colossenses já fala de forma bem explícita sobre isso. Alguém pode ler lá em Colossenses 1, 21 e 22? Quem lê, já deixa aberto nesse versículo, que a gente vai voltar nele mais para frente também. É Colossenses 1, 21 e 22. Pode ler. Obrigado, Gilson. Deixa aberto aí, que eu vou pedir para você ler mais um versículo depois. O versículo de Colossenses, ele também explica o motivo disso, é que é por causa das obras malignas, né? Ele vai citar. O capítulo 1 de Romanos, lá que a gente estudou também, no versículo 18, dizia: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então, grava isso, é importante. O procedimento mal do homem é o que causa inimizade com Deus. Mas Deus, ele com um olhar de amor e um olhar de misericórdia, né, ele quer reconciliar o homem com ele. E aí, como é que ele vai fazer isso? Vai dizer lá no versículo 1, né? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo é que Deus vai operar essa reconciliação entre o homem e Deus. O capítulo 2 de Efésios, ele fala sobre isso também, ele vai até além, né? Ele fala sobre uma reconciliação não só entre o homem e Deus, mas uma reconciliação entre o homem com o homem em si, né? Entre si. Então, lá em Efésios 2, 12 e 16, eu vou ler aqui. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem,
fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, a relevância disso é que a gente entende que Deus ele quer que a gente alcance uma paz não só com Ele, mas também com o próximo. Uma paz não só com Deus, mas também com o próximo. É a vontade de Deus que a gente esteja em paz uns com os outros. Além disso, o apóstolo Paulo ele vem derrubando, ao longo dos últimos capítulos, a ideia de se justificar através da lei. Isso é interessante, porque se eu não posso me justificar, se eu não consigo cumprir a lei, então eu não vou ter paz tentando me justificar na lei. Eu não tenho paz em mim mesmo, porque eu não consigo me justificar, eu não consigo cumprir a lei. Eu não consigo. Então, se esse fosse o método, eu teria um problema, eu não conseguiria ter paz através disso. Mas Cristo é que nos justifica, e por conta disso nós podemos ter paz, porque não depende das nossas atitudes. Então, essa paz que vem de Deus, eu estou em paz com Deus, eu estou em paz com o próximo e eu tenho paz em mim mesmo. Essa é a paz que vem de Deus, que é descrita lá em Filipenses 4:7, como a paz que excede todo o conhecimento. Diz lá: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E olha que afirmação reconfortante para nós, Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, é realmente algo que traz paz para a gente, É um baita convite a confiar em Deus e seguir Cristo acima de tudo, A carta aos Filipenses é uma carta muito bonita, a gente está estudando terça. E Paulo ele escreve essa carta enquanto está preso para reconfortar os irmãos, E a gente vê que mesmo ele sofrendo, mesmo ele estando preso lá, ele estava em paz, ele estava em alegria, ele estava continuando o trabalho. Então a gente vai ver aqui ao longo de Romanos também a mentalidade que Paulo tinha, para ele conseguir manter essa paz. Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Bom, deixa eu ver se eu estou no versículo certo. Está certo. Então, repara que na palavra estamos, Paulo usa a palavra estamos. Significa que é um estado, eu estou em um estado em que eu encontro por causa do que Cristo fez. E algumas pessoas elas vão ter uma interpretação meio errada dessa afirmação, porque vai defender que estar firme significa que eu não tenho como sair desse estado. Eu estou salvo e definitivamente salvo, nada vai tirar minha salvação. Só que existe sim a possibilidade de eu perder a minha salvação. Então, essa interpretação ela vai estar errada, e a gente pode confirmar isso através da leitura de alguns textos também. Mas, lá em Colossenses 1, 21, o 21 e 22 você leu, Dilson? Você pode ler o 23 também? Pode falar. Aí você lê só o versículo 23 agora. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Obrigado. Então, percebeu aí? Existe uma condição, Existe uma condição para que a gente esteja em paz com Deus, para que a gente seja santo, inculpável e irrepreensível. Qual é essa condição que diz lá? Que a gente permaneça na fé. A gente precisa permanecer alicerçado na fé, para a gente ter firmeza, para a gente manter a nossa salvação. Então, quando a gente lê aqui o segundo capítulo de Romanos, o segundo versículo de Romanos 5, a gente entende que a graça ela é necessária não só para que eu alcance a salvação, mas que eu também permaneça salvo. A graça é necessária para isso. Lá em 1 Coríntios 10:12 diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, confirma que existe a possibilidade de eu cair, existe a possibilidade de eu perder a minha fé e perder a minha salvação por consequência. E
Quer ver isso na prática também? Em Gálatas 5, do 4 ao 5. Alguém pode ler lá? Cinco do 4 ao 5. 4 e 5. Isso. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Obrigado, Irani. Então, a gente depende da graça. A gente depende da graça tanto para ser salvo como para permanecer salvo. Não adianta querer se justificar através de outro meio. A gente precisa reconhecer isso, a gente precisa ter essa humildade. Então, esse é o ponto na questão da justificação da graça. Não faz sentido eu querer me justificar pela lei, porque a lei, ela veio para me julgar, né, na verdade. Ela não veio para me justificar, eu não consigo cumprir o que ela está dizendo. E é possível que, mesmo eu tendo recebido a graça, eu vire as costas para Deus. E, infelizmente, muitos optam por isso, né? E lá em Tiago 2, 26, também vai dizer que a fé sem obras é morta, né? E a gente leu aqui, obtivemos igualmente acesso pela fé. Então, a salvação, eu não alcanço a salvação por causa das minhas obras, mas ela produz em mim boas obras, né? Então, a graça de Cristo, ela me incentiva a fazer boas obras. Por mais que eu não dependa das obras que eu fiz para chegar na salvação, automaticamente, se eu estou salvo, se eu entrego a minha vida a Cristo, eu vou fazer boas obras, né? E isso que vai alimentar a minha fé. Então, eu gosto muito desse desafio em vários níveis. A gente partiu do capítulo que fala de Abraão, que é o pai da fé. Partimos de um capítulo que fala que Abraão não foi justificado pelas leis. E isso é uma condição extremamente difícil para quem está fazendo as coisas corretas. Nós vemos aqui que a justificação, que a condição é de guerra. Ah, mas o Ayrton Senna, ele fez tantas coisas boas. Ah, Madre Teresa de Calcutá, olha quanta caridade ela fez. Como esse cara pode estar em guerra com Deus? Esse cara está em guerra com Deus. O Buda, ele ficou a vida inteira elevando, salvando os pobres, Gandhi, ele cuidou dos pobres. Ainda assim, nós estamos em guerra. E é o tipo de guerra, é o pior tipo de guerra, que é uma chacina, né? Porque ninguém é contra Deus, nem o diabo consegue contra Deus. E Deus, o Paulo, ele coloca aqui essa acusação: olha, vocês estão em guerra. E o que eu posso fazer para conseguir a guerra? E daí vem o condicionante que eu tendo muito a ser muito fariseu. Eu tenho um pezinho lá no fariseanismo, eu acho fascinante. Porque quando a gente faz as coisas e acha que está fazendo as coisas corretas, a gente fala, não, eu mereço. Mas eu posso, poxa, eu não traio, eu não roubo, eu não estupro, eu não sou como essa gentinha. E daí, Paulo, ele coloca Abraão, e Abraão não era justificado pelo que ele fez, mas ele era justificado pela fé, e fala para mim. Aí, então, você não presta, você ainda é inimigo de Deus, você ainda está em guerra com Deus. Daí, cria esse elemento grande do... Daí vem o versículo 2, que você explicou de forma genial. A obra sem fé é morta. A gente foca muito em fazer. E o mundo espiritual, hoje em dia, é só fazer. Dá um dinheiro, você faz. Faz essa bondade, você consegue. E às vezes a gente também tem... não, ajuda mais na igreja porque você vai ser mais abençoado, porque você vai ser mais fiel. Não, sem fé... E quantas pessoas da minha geração que nasceram com gente da igreja, a gente não está na igreja porque a gente acredita. A gente está porque o meu pai vai na igreja, então eu vou na igreja porque domingo eu tenho que ir para a igreja. Mas você vai para o inferno. E você é inimigo de Deus se você faz por esse mero motivo. A fé é esse elemento, é o coração, é o cerne, não é o que se faz, mas é a fidelidade. Da fidelidade parte as outras coisas, como a paz, como você muito bem explicou. Obrigado, Ailton. Bom, no versículo também vai dizer, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. É uma afirmação, né, que ela expressa confiança na vitória de Deus. E a vitória de Deus
é algo muito interessante, né? Porque a gente pensa em um conflito aqui no nosso mundo terreno. O que acontece? Eu estou em conflito com outro. Existem duas formas de resolver esse conflito, né? Ou um lado vence, ou um lado cede. Mas Deus, a vitória na cruz é algo magnífico, né? Porque Ele manda Cristo para vencer por nós. Né? Não é interessante esse conflito que havia em mim, entre mim e Deus, ele acaba porque Deus ele envia Cristo para morrer por mim, para que eu vença através de Cristo. Então, ninguém sai perdendo nisso, né? Deus ele demonstra seu amor de uma forma genial. E Paulo vai tratar também um pouco mais profundidade isso mais para frente, então não vou me prolongar muito nessa parte agora. Mas, nessa primeira sessão de Romanos 5, gloriar-se significa alegrar-se. Essa palavra vai aparecer 3 vezes, mostrando que a obra de Cristo ela traz para a gente esperança e alegria, né? E não é um ato de orgulho onde eu me orgulho do que eu mesmo fiz, eu me orgulho do que Deus fez por mim, né? E essa mesma expressão ela aparece lá em 1 Coríntios 1:31, que vai dizer: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então Deus ele alcançou a vitória por mim e por isso eu tenho orgulho dele. Versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aqui Paulo perdeu a linha, né? Aqui Paulo está falando para você se alegrar com a tribulação. Parece estranho, né? Porque, eu entendo que eu vou ter que passar tribulações. É fácil de entender isso. Eu entendo que eu vou ter que suportar tribulações. Já é um pouco mais difícil, né, de colocar em prática, mas é incompreensível também. Agora, se alegrar com as tribulações. O que Paulo quer dizer com isso? Se você chega e faz essa afirmação para alguém, a pessoa vai achar que você ou é doido ou é masoquista, né? Então, antes da gente se aprofundar na mentalidade fantástica que Paulo tem para escrever isso, vamos relembrar um pouco do quanto repertório ele tem para falar isso, né? Do quanto Paulo sofreu. E eu acho que uma das formas mais diretas da gente lembrar isso é lendo aquele versículo que parece até um desabafo de Paulo, né? De tanto que ele descreve as coisas que ele passou. Está lá em 2 Coríntios 11, do 23 ao 29. Alguém pode ler? 2 Coríntios 11, do 23 ao 29. São ministros de Cristo? Falo como de fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma 40 de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Obrigado, Irene. Então, olha o tanto de coisa que Paulo passava, né? E não era por qualquer motivo, ele passava isso levando o evangelho, ele passava tudo isso fazendo o trabalho do Senhor, né? Então, qual que é o segredo de Paulo? Será que ele levou tanta surra que ficou doido? Falou, agora eu gosto de sofrer? Bom, primeiramente, a gente vê que a tribulação ela é um bom sinal, porque significa que a gente está no caminho certo. Como assim? Quem são as únicas pessoas que não têm a dor de cabeça de lidar com os problemas de ter um carro? São as pessoas que não têm um carro.
quem são as pessoas que não estão sujeitas a pegar uma doença aleatória, mesmo que esteja cuidando da própria saúde, a gente sabe, está sujeito a pegar uma doença. Quem são as pessoas que não estão sujeitas a pegar uma doença? São as pessoas que não estão vivendo. Quem são os cristãos que não estão passando dificuldade para levar o Evangelho? São os cristãos que não estão levando o Evangelho. Então, a tribulação ela é um sinal de que a gente está no caminho certo. Significa que a gente está fazendo a coisa certa, e é inevitável, a gente vai passar por isso, sim, se a gente está fazendo. E não existe paz com o mundo, porque o mundo ele é contrário ao chamado de Deus. Então, o próprio Jesus ele fala, né, não vim trazer paz, mas espada. Então, até dentro do próprio lar, o cristão está em conflito. Porque quando o mundo ele vê alguém que não se adequa aos seus padrões, ele quer eliminar, né, esse parasita. Ele quer que essa pessoa que é diferente, que está causando tumulto, ele quer que essa pessoa seja derrubada, né? E o cristão ele incomoda o mundo por causa disso. E Paulo ele incomodava muito o mundo. Paulo ele fazia o trabalho sem parar, não importa o quanto o mundo tentasse parar Paulo, ele continuava. E esse incômodo que Paulo causava é o que causava as perseguições que ele sofria. Então, foi isso que Paulo viveu a vida dele inteira, né? E, diante disso, ele dava graças a Deus, ele se alegrava, porque ele entendia que aquilo estava tendo bons frutos. Ele entendia que ele estava fazendo o trabalho do Senhor, ele estava no caminho certo e que aquilo ia ter um resultado bom. E, graças a Deus, a gente vê onde a igreja chegou hoje, né, por causa do que Paulo fez. Agora, um ponto importante em momento nenhum, Paulo afirma aqui que a vida do cristão é só tribulação, é só sofrimento, né? Às vezes a gente começa a estudar um assunto específico e parece que, nossa, é só isso, a minha vida é só isso aqui. Mas não, Paulo nunca citou que a gente vai só sofrer e a gente tem que ficar feliz com isso. Paulo passou, sim, por muita dificuldade fazendo o trabalho, mas ele também foi muito abençoado. Deus supria as necessidades dele. Ele tinha apoio, ele tinha um alimento que ele precisava. Lá em 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, Deus ele não deixa a gente desamparado, né? Que isso esteja claro para a gente, que a gente possa reconhecer e ser grato a Deus, porque Ele abençoa a gente, Ele cuida da gente. Ele convida a gente a depender completamente dEle, porque a gente pode confiar nele. E Ele também deixa a igreja, né, que é uma família para a gente, que cuida da gente. Então, os irmãos eles se ajudam, a gente tem o suporte uns dos outros. Pode falar, Eli. Então, ontem nós tivemos a nossa conferência, né, e a segunda aula, o tema foi autenticidade na atualidade, né? E ontem, na segunda aula, a gente estava falando sobre a perseverança. E você falou aqui da perseverança, que a perseverança vai demonstrar que a sua fé é autêntica. E a nossa irmã que trouxe a mensagem, a palestra, ela estava falando assim, eu estou chorando, eu estou triste, eu estou magoado, eu estou sofrendo, eu caí. Ela falou assim, vai no espelho, limpa o rosto, enxuga o choro e vai. Vem, você tem que estar aqui. Você tem que estar aqui no meio, porque é onde você vai se fortalecer. É uma questão de tomar decisão no que você vai focar. Decidir o que você vai focar. Você vai ter problema, é justamente essa passagem da tribulação. Você vai ter, só que você tem que optar, você tem que estar aqui. Ela falou, porque tudo vai te puxar nesse mundo para você não estar, né? E é isso que a gente tem que tomar essa decisão. É uma questão de decisão, no que vai focar. Sim. Ontem a gente estava conversando ali na cozinha, mencionaram que vocês estudaram esse tema, eu falei, então as irmãs vão me ajudar amanhã. E foi o caso. Inclusive, complementando isso que você falou, lá em Efésios... eu deixei anotado aqui, acho que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouco eu entro nesse assunto. Senão eu me perco aqui, eu não sei onde eu estou. Então, tá. Deus não deixa a gente desamparado, né? Já falei. Então, esse pensamento que a gente desenvolveu até aqui ajuda a entender que existe uma opressão do mundo contra nós quando a gente está no caminho certo, quando a gente faz o trabalho do Senhor, e a gente entende que isso vai ter bons frutos. Então, a gente vai se alegrar com isso. Só que
nem todas as dificuldades que a gente passa necessariamente vão acontecer nesse sentido, né? Nem sempre a dificuldade que eu estou passando provém do fato de eu estar fazendo o trabalho do Senhor. Imagina, por exemplo, uma pessoa que depende do seu emprego, né, para dar sustento para sua família, e de repente ela perde o seu emprego por algum motivo qualquer. E aí ela vai enfrentar esse momento de dificuldade, e é muito difícil para a gente, né, numa situação dessa, a gente lidar com isso, porque parece uma coisa meio injusta, né? Porque o que eu fiz de errado para poder estar passando por isso, né? Parece que Deus deixa de cuidar da gente nesses momentos. É um grande desafio para a nossa fé, esse tipo de situação. Então, nesse caso, como é que eu vou ficar feliz com isso? Como é que eu posso confiar que Deus está cuidando de mim, né? Quando uma coisa dessas acontece. E Paulo, ele teria algum repertório para falar sobre isso? E, na verdade, talvez ele tenha, assim. Alguém pode ler lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10? E para não me ensoberbecer, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, Paulo, ele tinha alguma dificuldade que a gente não tem como identificar, né? Ele não vai especificar o que era esse espinho que ele menciona. Mas Paulo, ele tinha essa dificuldade, sim, e até nisso o miserável encontrou paz, né? Até nisso ele encontra uma lição ali da parte de Deus. Isso estava trazendo para ele humildade, isso fez ele aprender algo. Então, voltando para o versículo, Paulo agora ele vai construir aqui em Romanos, né, uma sucessão de ideias que vai ajudar a gente a entender esse pensamento que ele tinha sobre se gloriar nas próprias fraquezas, na tribulação. E a gente vai ver também que essa sucessão de ideias que Paulo vai fazer, ela se alinha muito com um dos ensinamentos mais poderosos de Cristo, né? Então, a primeira ideia que ele vai estabelecer aqui, eu vou ler o versículo de novo. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, ele vai falar que a tribulação ela produz perseverança. Essa é a primeira ideia que ele estabelece aqui. E não é que automaticamente, por eu estar passando a tribulação, eu vou perseverar. Isso é uma escolha, né? Exige fé, inclusive. E lá em Coríntios, fala que Deus ele não permite que a gente seja tentado além da nossa capacidade. Mesmo assim, é difícil de aceitar que aquela dificuldade que eu estou passando, ela tem um propósito, né? É difícil de eu entender isso naquele momento, porque eu não sei quanto tempo vai levar, eu não sei como vai se desenrolar. Então, a gente precisa realmente ter essa confiança em Deus, ter essa confiança de que Ele não vai deixar que aquilo me destrua, porque Ele está cuidando de mim e aquilo ele vai ter um propósito para mim também. Então, confiar em Deus é um ponto extremamente importante para a gente poder perseverar no meio de uma tribulação. E existe um princípio muito comum e conhecido que é sobre como o músculo se fortalece, né? O que acontece? Para um músculo se fortalecer, é necessário que ele esteja sob estresse constante, né? Ele precisa ser estressado, ele precisa ser levado ao limite. E aí, quando isso acontece, ele vai estar apto a suportar situações mais difíceis. Ele vai conseguir exercer mais força, e as situações que ele já passou, ele agora tem, né, um costume, tem mais facilidade de lidar. Então, dessa mesma forma, Deus trabalha na gente. Quando a gente está passando por uma situação, Deus ele está moldando a gente para a gente se tornar mais forte na nossa fé. Porque, por exemplo, quando Deus ele quer me tornar mais sábio, Ele vai me dar uma situação onde exige sabedoria.
Quando Deus ele quer melhorar a minha fé, ele vai me dar uma situação onde a minha fé vai ser testada. Então, às vezes a gente até está passando uma dificuldade que a gente mesmo pediu para Deus e nem percebeu, né? A gente está pedindo algo para Deus, ele está moldando a gente não percebe. E existe até bons frutos na tribulação, né? Mas é necessário perseverar. Lá em Romanos 8:28 vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente precisa analisar o quanto que a gente confia nessa afirmação e o quanto que a gente confia nessa afirmação no meio de uma dificuldade, que as coisas vão cooperar para o nosso bem, que Deus está cuidando da gente. É um desafio para a gente. E aí Paulo vai continuar desenvolvendo essa sequência de ideias no próximo versículo. Vou ler aqui só a primeira parte do versículo 4. E a perseverança e experiência. Então, a segunda ideia aqui dessa sucessão é que a perseverança, ela produz experiência. Em algumas traduções, que considero até serem mais fiéis, vai dizer caráter aprovado, ao invés de experiência. Isso significa que, quando o cristão ele persevera, ele foi provado e aprovado, né? Então, a gente consegue enxergar que a tribulação ela não é um evento indesejado, ela é algo necessário, ela é algo que o cristão inevitavelmente vai passar e que ele vai tirar algum bom fruto daquilo. Então, é semelhante, por exemplo, ao ambiente escolar, né? Porque na escola, na faculdade, no curso, seja onde for, você tem um período de preparo onde você vai estar recebendo conhecimento, você vai estar estudando, e vai chegar um momento em que esse conhecimento ele precisa ser testado, que é a prova. Vai chegar a prova e você precisa se preparar para essa prova. E aí, o que acontece? Muita gente, quando chega na prova, vai entrar em desespero porque não se preparou. E aí que a pessoa se perde, mas a pessoa que se preparou, a pessoa que está preparada para aquele momento, ela vai passar com tranquilidade, ela vai ter paz e depois daquilo ela vai se sentir feliz, né? Porque ela vai ter aquele sentimento de que eu consegui, né? Deu certo. Então, é a mesma coisa na nossa vida espiritual. A gente tem o nosso período de preparo, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer a vontade de Deus e buscar se fortificar na fé para estar preparado para essas situações, porque nessas situações difíceis da nossa vida é que a nossa fé vai ser provada, né? E aí, daí que vai sair o caráter aprovado de um cristão. Lá em Efésios 6:13, é aquele versículo que eu tinha mencionado, vai dizer: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então não está escrito se vier o dia mau, né? Está afirmando, vai vir o dia mau. Então a gente precisa estar preparado para isso. É uma preparação constante. Então você se prepara para esse momento se revestindo da armadura de Deus. E até aqui já começa a fazer muito mais sentido, né? A ideia de ter alegria com a tribulação. É fácil pensar nisso quando a gente pensa em alguém que sai de uma prova aprovado. Só que aí Paulo ele não está falando só da gente passar e se sentir feliz com aquilo. Ele está falando da gente ter paz, ter felicidade durante a tribulação. E aí também já é um assunto um pouco mais complicado, né? Então, como isso é possível? Como que eu posso ter essa paz constante que Paulo tinha, de estar alegre mesmo quando está preso, quando está sofrendo? E aí Paulo ele deixa uma pista para isso também, né? Que é a última peça dessa sucessão de ideias que ele está fazendo aqui. Então, até aqui ele falou que a tribulação produz perseverança e a perseverança ela produz experiência, ou caráter aprovado. E aí, a última coisa aqui que ele vai afirmar no versículo 4, e a experiência, esperança. Então, esperança é a última peça que está faltando para a gente entender esse pensamento de Paulo. Então, a esperança, quando você passa por uma prova, você adquire esperança. Então, essa esperança que você adquire vai ajudar nas próximas situações que você passar. Por quê? Porque você vai entender ali, você vai entender que Deus realmente está cuidando de você, que Ele não vai deixar você ser provado além da sua capacidade. Você começa a confiar mais em Deus e você começa a ter mais experiência. E isso vai te deixar mais em paz para lidar com as próximas situações, porque você conhece agora a vontade de Deus, você conhece, você entende, você confia nele. Então, Deus ele está sempre ajudando a gente e essa esperança é o que vai ajudar a gente. Por isso é um processo de fortalecimento espiritual e é um ciclo, né? Então, a tribulação ela vai produzir perseverança, a perseverança
ela vai produzir experiência, experiência produz esperança, e esperança ela me ajuda nas próximas tribulações. Então, eu vou me fortificando através desse processo na fé. E nota que a esperança aqui ela é uma base recorrente, né, nesses versículos, porque essa linha de raciocínio que Paulo desenvolveu aqui nos versículos 3 e 4, ela não exclui o versículo 2, que dizia lá, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E no versículo 3 a 4 diz, gloriamos na tribulação, que produz perseverança, que produz experiência, que produz esperança. Então, a gente vê esperança aqui tanto no versículo 2 como no versículo 3 ao 4. Então, Paulo ele vai desenvolver o motivo disso nos próximos versículos, mas antes da gente seguir, é interessante que outros textos, a Bíblia também revela que Cristo é a nossa esperança, certo? Eu vou só citar alguns versículos aqui, mas eu não vou ler o texto, que eu acredito que os irmãos já estão cientes desse conceito. Mas lá em 1 Timóteo 1, a gente vai ver essa ideia, 1 Pedro 1, 3, 1 Coríntios 15, 19, Colossenses 1, 27. Agora, por que isso é interessante? Porque se Jesus Cristo é a nossa esperança e a esperança ela nos ajuda a passar por tribulações, então existe uma conexão muito forte aqui entre o que Paulo está falando e o ensinamento de Jesus, né? Lá em João 16, 33. Alguém pode ler lá? João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus já tinha deixado isso muito claro para a gente, né? Nós temos paz em Jesus porque Ele é a nossa esperança e Ele venceu o mundo. E lá em Romanos 8:37, Paulo escreve, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Jesus Cristo é a nossa esperança e Ele é que vai ajudar a gente a passar pelas situações difíceis da nossa vida. E só para finalizar essa parte, Atos 14, 22 vai dizer, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Apesar de qualquer coisa que aconteça, temos um objetivo e não existe uma dificuldade que por si só possa nos tirar dele. Então, a gente precisa perseverar. Antes da gente ir para o versículo 5, alguém quer fazer um comentário? Qualquer momento que eu fosse fazer uma relação desses elementos, eu certamente colocaria em primeiro lugar a esperança. Eu ainda não tenho um resultado lógico, eu precisaria pensar bastante sobre isso. Mas é interessante que o último elemento é a esperança. E é interessante porque nós temos, e isso é um problema que eu também tenho, nós relacionamos de forma muito rasteira o conceito de fé com esperança. E os conceitos são diferentes. Nós precisamos de fé para ter esse processo que você falou muito bem de ciclo. Primeiro vem a perseverança. E a gente geralmente quer primeiro ter esperança para depois ter perseverança. A gente fala para a pessoa, não, se você fizer, você vai ganhar o prêmio. Não, você faz. Assim, lá em casa, quando eu era criança, a mãe falava, você vai estudar. Por quê? Eu não preciso saber trigonometria. Não, você vai tirar nota. Por quê? Porque eu quero. E daí, depois disso, você vê a esperança. Nossa, agora que eu sei trigonometria, que eu estudo, eu posso ir para uma boa universidade. Estou dando um exemplo muito simples, mas é exatamente isso. Às vezes a gente tenta vender, não, mas você vai ser melhor, você vai ser isso, você vai ter paz. Quando a gente tem intimidade o suficiente para a pessoa falar, obedece, que dá certo. Mas faz, persevera. Porque daí da perseverança, como você bem notou, quando você for perseverar, vai ficar tranquilo. Você vai ter experiência uma hora e depois você vai ter esperança. Como um elemento, como a cereja do final do bolo. Primeiro, é a última coisa que a gente coloca, né? É muito legal essa evolução que Paulo faz. Não são conceitos que para mim são muito tranquilos, muito óbvios. Obrigado, Ailton. Deixa eu ver se dá tempo de ir até o 8.
Não, acho que não dá tempo não. Vamos parar por aqui, que aí a gente trabalha com mais detalhes nos próximos versículos. Amém?